E as baleias parecem estar tramando algo para o Bitcoin. Vou falar disso nesse vídeo, vou mostrar para vocês os sinais de que as baleias podem provocar um movimento em breve no Bitcoin, até onde o Bitcoin pode ir. Vou falar disso, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos que impactaram todos os mercados hoje, inclusive o de criptomoedas. Vou estar atualizando também a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo, para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo também, que eu vou responder todo mundo. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aí embaixo, tá? E meus amigos, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, não deixem de seguir, porque lá as novidades chegam em primeira mão, beleza? Bem, pessoal, dito isso, vamos aí falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. Indo aqui para o gráfico do Bitcoin, pessoal, a gente tem aquele mesmo cenário aí dos últimos dias, tá? Ontem o Bitcoin rompeu para cima ali, o que a gente pode chamar aqui de um fundo duplo, né? Um padrão que normalmente reverte uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Se a gente fizer aqui uma projeção desse fundo duplo, né, para saber até onde o Bitcoin pode ir após o rompimento desse fundo duplo, a gente vê alvo para ele lá na região de aproximadamente 102 mil dólares. Tá? Esse é o alvo gráfico do Bitcoin. Porém, pessoal, geralmente quando a gente tem um rompimento de um padrão como esse, muitas vezes ocorre um movimento que é conhecido no mercado como pullback, né? Que o mercado volta, retesta aquela região que foi rompida para depois continuar seguindo aí a alta que o gráfico projeta, tá? A gente viu isso inclusive no gráfico da criptomoeda NIR acontecendo aí nos últimos dias, tá, pessoal? Eu tinha alertado aqui nos últimos dias que a NIR poderia estar fazendo um movimento de pullback ali, ela rompeu aquela região dos 2 dólares e 23 centavos, depois ela chegou a subir ali para os 2 dólares e 32, depois ela recuou, né, chegando a 2 dólares e 15 para depois pegar um impulso. O Bitcoin pode fazer um movimento similar a esse, e se ele fizer isso, pessoal, se ele fizer um pullback, a gente pode ver o Bitcoin retornando aí ali para a região dos 88 mil dólares, que foi a região que ele rompeu aí nos últimos dias, tá? Que foi a região que foi a resistência desse fundo duplo. Então o Bitcoin ele poderia cair aí nas próximas horas ou dias. É lógico que tudo depende aí do que o Donald Trump vai falar, ele que está ditando a direção do mercado nos últimos meses, tá? Mas muitas vezes a gente tem um movimento desse acontecendo. E pessoal, atenção, porque temos um sinal indicando na análise de sentimento que a gente pode ter esse movimento, tá? Então, além de ser algo natural aí quando você tem um rompimento forte como esse, saudável, você ainda tem análise de sentimento, vamos dizer assim, reforçando isso. Tá? Aqui nos gráficos de uma hora, eu não consigo ver nenhum padrão aqui muito convincente, tá? A gente tem que falar também, pessoal, da situação dos eventos macroeconômicos aí que a gente teve hoje, né, relacionados ao mercado americano. A gente começou o dia aí, pessoal, com algumas notícias relacionadas à Casa Branca, tá? Dizendo que a Casa Branca considera reduzir as tarifas contra a China para desarmar a guerra comercial, tá? Isso aí saiu no Wall Street Journal e na Bloomberg, tá? E ao longo do dia a gente foi tendo aí mais notícias em relação a isso, tá? Segundo o que o Wall Street Journal estava falando é que as tarifas dos Estados Unidos sobre a China poderiam ser cortadas em 50%, né? Elas estavam em 145%, tá? Eu não sei se cortar para 50% resolveria muito os problemas que vão ser causados aí não, porque aí ficaria uma tarifa de 95%, que ainda é alta, né? Muito alta, extremamente elevada, quase 100%. Inviabiliza muitos negócios isso daí, tá? Depois, pessoal, saíram os dados macroeconômicos dos Estados Unidos, que na minha visão não agradaram muito os mercados. A gente viu inclusive uma queda ali do Bitcoin, de várias criptomoedas aí, quando esses dados macroeconômicos foram divulgados, tá? Às 10h15 da manhã a gente teve a divulgação do PMI industrial relativo ao mês de abril dos Estados Unidos, né? E, meus amigos, a expectativa do mercado era que o PMI viesse em 49, tá? Ele veio em 50,7, ou seja, o PMI industrial veio acima do esperado, tá? Isso aí surpreendeu o mercado estava esperando uma contração no PMI industrial de abril, né? Por os pedidos dos gerentes de compra relativo ao setor industrial. E a gente teve uma expansão, tá? Uma expansão acima ainda do mês anterior, acima do mês de março, que foi 50,2, tá? Ou seja, a gente teve aqui um resultado que foi aí mais forte do que o esperado, mais forte do que o que era previsto aí pelo mercado,
tá? Mostrando a economia aquecida. Depois a gente teve o PMI do setor de serviços, que é 70% do PIB americano, mais importante do que o PMI industrial. E ele, meus amigos, veio mostrando 51,4, enquanto a expectativa era 52,8, tá? E muito abaixo do 54,4 que foi em março. Então, o principal setor da economia americana, que é o setor de serviços, ele teve aí um resultado péssimo, tá? Só não foi pior porque ele não veio abaixo de 50. O PMI, quando vem abaixo de 50, ele indica contração na economia, tá? Então, por isso que é tão importante, tá? A gente também teve, pessoal, venda de casas novas de março, que veio muito mais forte do que o esperado, tá? Veio 724 mil novas casas vendidas em março, enquanto a expectativa era 684 e muito acima dos 674, que foi o valor em que veio no mês de fevereiro de 2025, tá? Então, tudo que a gente vê aqui a gente tem aí o mercado a economia americana ainda muito aquecida de acordo com os últimos dados, apesar de todos os temores de recessão, apesar de todas as falas aí de que a gente pode entrar em uma recessão nesse ano, pelo menos os últimos dados aí dos meses, esses dados são passado, né, pessoal, mas os dados aí estão mostrando que a economia ainda está forte, tá? Os mais recentes de abril ainda estão mostrando uma economia bastante saudável, tá? Amanhã, pessoal, às 9h30 da manhã, a gente vai ter 2 dados macroeconômicos importantes: pedido de seguro-desemprego e venda de casas usadas relativos ao mês de março, tá? Então o mercado vai estar de olho nisso aqui às 9h30 da manhã, os pedidos de seguro-desemprego, e as vendas de casas usadas vai ser às 11 horas da manhã, tá? Então esses aí são os últimos dados aí programados da semana em termos de macroeconomia, tá? Mas, meus amigos, o que pode pegar o mercado amanhã é isso daqui, pessoal: balanços corporativos, tá? Amanhã, provavelmente ali depois das 17 horas, tá? Eu tenho que confirmar o horário aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Se eu não me engano, pessoal, é às 5h30 da tarde, tá? Ou 17h30 da tarde aí no horário de Brasília. Geralmente é esse horário aí que eles deixam esses balanços mais polêmicos, tá? Depois que o mercado americano fecha. E muita atenção, meus amigos, se o balanço da Google decepcionar, isso aí pode assustar os investidores, tá? Como que os últimos balanços têm vindo? Pessoal, a economia americana está muito forte, tá? Os balanços que foram divulgados hoje vieram acima da expectativa, melhores do que a expectativa, tá? A maioria deles. Então, assim, eu suspeito que o balanço da Google amanhã pode aí deixar o mercado aí pelo menos mais tranquilo, tá? Eu não vejo aqui um alarme igual era o caso da Tesla. A Tesla já era esperado ali que ela teria balanços ruins, né, como foi divulgado ontem, tá? Dado que o Elon Musk se envolveu na política diretamente, isso gerou protestos, gerou boicotes que acabaram prejudicando a empresa deles diretamente, tá? A Google, eu acho que ela não sofre tanto disso, tá? Mas de qualquer forma, pessoal, a gente tem que lembrar que empresas do setor de tecnologia, Apple, Google, a Nvidia, são empresas que estão com um valuation, né? Ou seja, elas estão avaliadas, elas estão valendo muito mais do que o preço em que muitos analistas dizem que elas deveriam valer, tá? Estavam mais, depois dessa correção melhoraram, mas ainda assim são empresas muito caras, tá? Então qualquer resultado aqui que decepcione, venha pior do que o esperado, pode provocar uma queda nas ações de tecnologia, que as criptomoedas acompanham bastante, tá? As criptomoedas acompanham mais as ações de tecnologia, historicamente, do que o ouro, por exemplo, ou outros ativos aí de proteção, tá? Também saiu uma notícia, pessoal, que chamou bastante a atenção do mercado hoje, tá? Saiu na Financial Times, que é um jornal aí muito confiável, tá? E nesse jornal veio falando que o Donald Trump isentará as montadoras de carros, né, de veículos, de algumas tarifas nos Estados Unidos, tá? O Donald Trump, ele tinha imposto tarifas ali para importação de veículos e peças para veículos, só que aparentemente o que fala aqui na notícia é que ele está planejando poupar as montadoras sobre as tarifas mais onerosas, tá? E é mais uma retração, vamos dizer assim, mais um recuo do Trump na guerra comercial após um lobby de executivos do setor de montadoras nas últimas semanas terem conversado com ele ali nos bastidores, falando: ó, Trump, cara, cuidado aí, porque você vai quebrar o nosso negócio aqui, hein? Os preços vão ter que ser reajustados. Então, parece que a pressão em cima do Donald Trump ali está forte, tá? E ele já está começando aí a recuar em vários pontos, né? Sendo forçado a tirar tarifas em setores específicos. A gente também, pessoal, teve uma aparição pública do Donald Trump hoje lá no Salão Oval da Casa Branca, né?
onde ele discursou, tá? E se a gente pudesse resumir aqui, se eu pudesse resumir as falas mais importantes dele, eu até coloquei lá no canal do Telegram, tá, pessoal? As primeiras falas aí sobre a China, tá? Ele disse que as conversas com a China estão acontecendo todos os dias, ou seja, nos bastidores eles estão negociando, tá? Mas ele disse que se não houver um acordo que seja justo, eles vão fixar um preço ali para as tarifas, tá? Se a China não aceitar as propostas que eles estão fazendo aí nos bastidores. Ele disse também, pessoal, que podem haver mudanças aí nas próximas 2 ou 3 semanas nas tarifas ali que são cobradas da China, tá? Ele afirmou que a China e que os Estados Unidos e a China praticamente não estão fazendo negócios aí após as tarifas que ele implementou, tá? Isso aí, pessoal, é uma coisa bastante complicada, né? Ele reforçou também, pessoal, que sem acordos os Estados Unidos simplesmente vão definir os preços dos produtos ali com as tarifas, tá? Eles não vão aí perguntar para ninguém, vamos dizer assim, né? Ele, inclusive, elogiou, pessoal, o modelo americano entre 1870 e 1913, tá? Chamando de nações das tarifas, né? E ele disse que vai usar o dinheiro aí arrecadado das tarifas para reduzir os impostos internos, né? Para mim é um pouco contraditório, porque as tarifas são impostos, né? Ele também criticou o Jerome Powell, tá? Falou que historicamente o Jerome Powell está atrasado aí nos cortes de juros, exceto quando ele está trabalhando, quando o Joe Biden era o presidente, né? Ele afirmou que ele não teve contato com o Jerome Powell recentemente, mas pode ligar para ele, tá? E segundo o Donald Trump, a inflação caiu por 2 meses seguidos e que, segundo ele, na teoria econômica básica, justificaria um corte de juros. Então, essas foram as falas dele, não saiu nada de novo hoje. Aí, tá? Ele negou, pessoal, durante essas falas aí, a questão das montadoras que eu mostrei agora há pouco, tá? Ele disse aí que ele não considera essas mudanças sobre peças de automóveis, mas, pessoal, sinceramente, tá? Eu não sei não, eu acho que a pressão em cima dele tá grande. Quem manda nos Estados Unidos aí são os empresários, são as empresas, as grandes corporações, e eu não sei se eles vão aí, se ele vai aí, tipo, conseguir fazer isso aí, ser tão rígido assim, sem ceder a pressão desses grupos não, tá? Em termos de análise de sentimento, pessoal, tivemos aí a permanência do long short ratio baixo, tá? A gente tem o long short ratio em 0,61, ou seja, temos quase 2 pessoas apostando na queda para cada pessoa que aposta na alta, tá? Só que a gente não tem tido nas últimas horas aumento do Open Interest, tá? Se a gente tiver um aumento do Open Interest e o Long Short Ratio se manter baixo, é bem provável que o Bitcoin ele vai dar mais um pulo aí para cima, ele vai se valorizar, tá? Por um outro lado, se a gente começar a ver aqui o Long Short Ratio começar a subir e o Open Interest subindo junto, a gente pode ver uma queda aí do Bitcoin, tá? Porque vai sinalizar que o pessoal está começando a apostar na alta, e geralmente quando o pessoal aposta na alta, as baleias jogam o mercado para baixo até liquidar essa galera, tá? O funding rate também está negativo, mostrando que a gente tem uma pressão maior de pessoas apostando na alta. Então, se eu tivesse que resumir esses indicadores aqui, a maioria ainda está apostando nos mercados futuros, pelo menos na corretora Binance, de que o Bitcoin vai cair, tá? Essa é a aposta majoritária aí dos investidores. A gente, pessoal, também tem aí que olhar os indicadores de sentimento, tá? E aqui eu já vejo um sinal de alerta, pessoal. Tá começando a acumular muita liquidez abaixo. E esse indicador, o Liquidation Rich Map, ele costuma ser assertivo, tá? A gente tem 2 pontos principais aí de liquidez aqui no mapa de calor. A região dos 90 mil dólares e a região dos 84. A região dos 84, pessoal, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas aí se o Bitcoin ele vai ali nos 84 para buscar essa liquidez que está lá embaixo, tá? Mas a região dos 90 mil dólares, pessoal, eu suspeito que o Bitcoin pode sim buscar, tá? Por quê, pessoal? Eu mostrei para vocês a questão do pullback. E segundo, tá? Ao contrário daquela liquidez na região dos 84, que se formou em diferentes preços, esses pontos de liquidez aqui na região dos 90 mil dólares, eles se formaram enquanto o Bitcoin estava estagnado aqui na região dos 93 mil, 94 mil, tá? Ou seja, nas últimas horas, tá? Parece que algumas pessoas andaram apostando na alta. E então a gente tem aqui uma contradição com o que a gente vê ali no Long Short Ratio, mas eu confio muito mais aqui no mapa de calor da High Block, tá? Acredito que realmente faz muito sentido o Bitcoin voltar ali pelo menos nos 90 mil dólares para fazer um pullback, quem sabe ir um pouco abaixo ali nos 89, 88 ali, que é a região de suporte, para depois o mercado se recuperar, tá? Então, tudo está indicando que as baleias estão preparando esse movimento aqui para o Bitcoin. Então, a gente tem que ficar atento, inclusive, com as altcoins nesse momento.
As altcoins, pessoal, tiveram momentos aí difíceis nas últimas horas, tá? A dominância do Bitcoin aí em alta nas últimas horas, tá? Aliás, né, o dia foi de queda, mas no final do dia a gente teve uma recuperação. A tendência da dominância do Bitcoin continua sendo de alta, pessoal. Quando a dominância do Bitcoin sobe, a gente tende a ver as altcoins desvalorizando. A gente vê aqui que a dominância rompeu para cima um triângulo ascendente, tá? Então, é sinal aí de que as coisas não estão muito legais. Tá? Ethereum, pessoal, teve mais um dia de alta, mas apesar da alta aí que a gente teve na Ethereum nos últimos 2 dias, pessoal, ela não conseguiu invalidar aquele topo duplo gigantesco lá no gráfico semanal, tá? Por enquanto ainda não, ela precisa passar acima ali dos 2.100 para a gente poder falar em validar, porque por enquanto a Ethereum continua ali com alvo nos $1.100, apesar de tudo, apesar da subida impressionante, tá? Solana, meus amigos, Solana bateu o alvo daquele ombro, cabeça, ombro invertido que a gente vinha alertando aqui nos últimos dias, aqui no canal do YouTube, tá? Então, a gente tem uma situação aí em que agora eu não me arriscaria apostando na alta mais, tá? Essa região que a Solana chegou aqui, que é a região dos 150, é uma região de resistência, tá? Então, a Solana chegou em um ponto de resistência, ao mesmo tempo em que ela chegou numa região de resistência, a gente tem aí ela atingindo um alvo de um padrão, então a gente pode ter realização de lucro aí para a Solana nas próximas horas. Eu não estou vendo novos padrões por enquanto indicando que ela vai subir ou que ela venha a romper essa região de resistência, tá? Então Solana, na minha visão agora, está num ponto aí bastante delicado, tá? Outra moeda importante, pessoal, a ADA Cardano, né? A ADA Cardano, na minha visão, rompeu para cima nos últimos dias um fundo duplo com alvo lá nos 74 centavos de dólares, tá? A gente tem que olhar aqui também, pessoal, nos tempos gráficos menores, se a Cardano romper para baixo, essa região aqui dos 68 centavos de dólares, ela vai formar aqui um padrão gráfico conhecido como topo duplo, cujo alvo vai estar na região dos 66 centavos de dólares. Tá? Então fiquem de olho aí, porque a Cardano pode fazer um movimento de pullback. Ela rompeu aquele fundo duplo nos últimos dias, pode retestar a região ali dos 66 centavos de dólares desse padrão, tá? A BNB, pessoal, Binance Coin rompeu para baixo, rompeu para cima aí uma cunha descendente nos últimos dias, tá? Já atingiu o alvo e agora não temos aí padrões novos indicando alta, tá? XRP, meus amigos, XRP, muita atenção, porque aqui nos gráficos menores, tempos gráficos de 15 minutos, a impressão que eu tenho é que se a XRP romper a região dos $2,18 para baixo, ela vai formar um padrão gráfico aqui conhecido como ombro, cabeça, ombro, tá? Que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Mas aqui a gente está falando de um gráfico de 15 minutos, tá? Então não estamos falando de um movimento gigantesco, né? O alvo disso aqui seria na região dos $2,09. Então fiquem de olho, porque várias altcoins parecem estar começando a formar padrões de baixa, tá? Dogecoin também andou subindo forte nos últimos dias aí, tá? Mas a impressão que eu tenho é que ela está formando aí também um topinho duplo, tá? E se a Dogecoin romper essa região de suporte ali dos 17 centavos, o alvo para ela está lá na região dos 16 centavos, tá? Então olho na Dogecoin, porque a situação dela também não está aí muito legal, tá? Tron, pessoal, tá andando de lado nas últimas horas, mas a tendência dela parece ser de baixo nos últimos dias. Ela rompeu para baixo um ombro, cabeça, ombro com alvo na região dos 23 centavos. Token Tom, pessoal, moeda do Telegram, tá? Nas últimas horas aí, se a gente olhar aqui no gráfico de uma hora, a impressão que eu tenho é que ela rompeu para cima, né? Uma bandeira de alta, tá? Um padrão que normalmente indica continuação do movimento de alta que a moeda vem nos últimos dias, mas eu não sei, viu, pessoal? Se a gente fizer aqui a projeção dessa bandeira, a gente tem um alvo aí até bom para Tom, né? Um alvo ali de uma subida ali para a região dos $3,41, agora ela está em 3,13, tá? Só que tem um probleminha, meus amigos, quando a gente vai aqui para o gráfico de 15 minutos, ela parece estar formando um topo duplo aqui, ela parece estar rompendo para baixo aqui, um topinho duplo, tá? Então, Token Tom, aí na minha visão, ele pode falhar aí essa bandeira de alta, já que as altcoins elas acompanham o resto do mercado, e o alvo para ela estaria na região dos $3,06. É uma queda pequena, mas de qualquer forma ela pode recuar um pouco, tá? Isso que o gráfico está indicando. Token AVAX, pessoal, não conseguiu ainda romper a principal região que ela tem que romper, que é a região ali dos $23, tá? Ela está agarrada ali nos $23, ela rompeu um ombro, cabeça, ombro invertido para cima, mas ela não foi buscar, tá? AVE, pessoal, rompeu um fundo duplo para cima nos últimos dias, o alvo está lá nos $173, já bateu aí 169, eu não me arriscaria apostando mais na alta dela que não, tá? Se eu tivesse posicionado aqui, eu fecharia a posição, ou pelo menos realizaria parcialmente, subiria o stop para o preço de entrada, para não ficar exposto aí
ao token, a uma criptomoeda dessa, tá? Pendle, meus amigos, o gráfico da Pendle aí parecia estar rompendo um ombro, cabeção invertido nos últimos dias, depois rompeu um retângulo para baixo, não foi para lado nenhum, tá? O gráfico da Pendle, na minha visão, ele tá muito perdido aí, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de falar, pessoal, Sui. Sui subiu forte aí nas últimas horas, nos últimos dias, rompeu uma linha de tendência de baixa, pessoal, e hoje ela teve mais um dia de alta, tá? A gente teve notícias aí positivas para o token Sui, que fizeram ele subir hoje. Essas notícias são relacionadas a ETFs, mas a gente tem que prestar atenção agora no que vai acontecer com o resto do mercado. Porque se o Bitcoin corrigir, eu acredito que a Sui também possa fazer uma pequena correção, tá? Que seria saudável. Se ela voltasse até os 2,25 ali, seria bastante saudável, tá? NIR, pessoal, outra moeda importante aí do mercado, tá? NIR subiu bastante nas últimas horas, mas atenção, porque se ela romper para baixo aqui essa região dos 2 dólares e 43 centavos, ela vai formar ali um topinho duplo aqui no gráfico de 1 hora ou 15 minutos, eu acho que 15 minutos fica mais fácil de ver isso, com alvo nos 2 dólares e 34, tá? Então, NIR, pessoal, quando a gente olha ali, ainda tem aquele alvo lá na região dos 2,63, tá? Mas ela já chegou a 2,54 e o mercado tá recuando, tá? Se eu tivesse posicionado com lucro nesse trade aqui da NIR, eu realizaria uma parte do lucro, subiria o stop para o preço de entrada, iria proteger a posição, não iria ficar me arriscando aqui, tá? E, pessoal, temos que falar aqui também da outra criptomoeda importante, é a Chainlink, tá? E depois tem que falar também sobre uma notícia aí que eu compartilhei ontem, tá? Já vou atualizar vocês sobre isso. Mas, pessoal, Chainlink, tá? Rompeu para cima nos últimos dias um ombro, cabeça, ombro invertido, com alvo na região dos 17 dólares e 50 centavos. Nas últimas horas aí não tem um padrão novo, mas se ela romper para baixo a região dos 14 dólares e 50 centavos, ela vai formar um topinho duplo e aí ela pode ter um alvo ali na região de aproximadamente 14 dólares, tá? Então, olho na Chainlink aí que ela pode fazer um pequeno recuo, tá? Mas ela ainda continua com aquele alvo ali, tá? No mais, eu acho que tudo vai depender muito do que vai acontecer com o Bitcoin. E, pessoal, atenção! Ontem, pessoal, 2 carteiras abriram posições ali muito grandes de trading, apostando na queda do Bitcoin, tá? E elas já fecharam essas posições, viu? 2 baleias abriram posições ali na corretora Hyperliquid, eu acho que é Hyperliquid, eu acho que é assim que se fala, tá? E como resultado, eles abriram posições ali na região dos 92 mil dólares, 92.600, 92.400, porque foram 2 carteiras, tá? Mas elas já fecharam, como eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Elas fecharam na região ali dos 91 mil dólares, tá? Então, eu estava até olhando isso hoje falando, poxa, será que o Bitcoin vai cair? Será que essas baleias sabem algo que a gente não sabe? Né? Provavelmente a mesma carteira, porque elas abriram ali quase no mesmo momento, tá? E se somasse as 2 posições ali de que elas abriram, era de 74 milhões, mais de 74 milhões de dólares, tá? Mas elas já fecharam aí essas posições. Eu irei ficar de olho, pessoal, irei mandar para vocês lá no canal do Telegram notícias aí em primeira mão quando as coisas acontecerem. No mais, desejo a todos uma excelente noite de quarta-feira, um bom descanso e amanhã estarei lá no canal Educação Real Oficial em live, atualizando vocês às 9 horas da manhã. Até mais, tchau, tchau.